A evolução histórica do trabalho. O trabalho sempre fez parte da vida dos seres humanos e sua evolução é marcada historicamente por várias modificações ao longo do tempo. Essencialmente, o trabalho é uma forma de relação entre os homens em sociedade e a natureza. É através dessa relação que o homem pode atuar e modificar ativamente seu meio ambiente, gerando assim conhecimento, bens materiais, realização pessoal, desenvolvimento econômico e status. Considerado o motor que impulsiona o desenvolvimento de uma sociedade ou civilização, o trabalho pode ser definido como uma atividade humana executada de modo coletivo ou individual, que requer o uso de capacidades físicas e mentais para ser desenvolvida e tem como objetivo satisfazer as diversas necessidades humanas. O trabalho do homem primitivo, por exemplo, era voltado para suas atividades cotidianas e tinha como objetivo suprir suas necessidades básicas como alimentar-se, abrigar-se e combater seus inimigos. O trabalho na Idade Antiga. Durante a Antiguidade, estabeleceu-se uma divisão qualificativa dos diferentes tipos de trabalho, entre trabalhos manuais e intelectuais. Trabalhos braçais e manuais foram considerados desprezíveis, equivalentes às atividades animais. Valorizou-se a atividade intelectual própria do homem que podia se dedicar à vida cidadã. Na Grécia Antiga, a mão de obra escrava tornou-se a base da economia. Escravos eram prisioneiros de guerra ou algumas vezes pagamentos de dívidas, mas esse tipo de escravo ficava apenas o tempo suficiente para pagar sua dívida. Em Atenas, os escravos eram mercadorias móveis e podiam ser compradas e vendidas por seus donos. Os prisioneiros de guerra eram comprados para desempenhar funções como guardas, artesãos, trabalhadores domésticos, construtores civis e até mesmo pedagogos, escravos que levavam as crianças para as escolas. Escravos urbanos tinham condições melhores do que aqueles que trabalhavam nas minas e na agricultura. Em Atenas, os escravos não eram submetidos constantemente a castigos físicos e não desempenhavam apenas trabalhos manuais. No caso da cidade-estado de Esparta, os escravos, ali chamados de ilotas, eram conseguidos por meio das vitórias militares empreendidas pelas tropas espartanas. Os escravos eram de propriedade do Estado e ninguém poderia ser considerado proprietário de um determinado escravo. Os ilotas eram colocados à disposição dos espartanos, se dedicando à agricultura e trabalhando na terra em que habitavam, sendo mantidos sob domínio da força e do terror. Em Esparta, que era uma cidade voltada para as guerras, o número de escravos era tão grande que a lei permitia aos soldados em formação matarem os escravos nas ruas. Além de ser uma forma de treinar o futuro soldado, controlava o excesso de escravos na cidade, evitando assim possíveis revoltas. Os escravos na Roma Antiga eram adquiridos de 4 formas, como prisioneiros de guerras, como vítimas de ataques piratas e bandidos, pelo comércio ou por meio de cruzamento. O escravo rural fazia os trabalhos agrícolas e vivia em condições penosas, sobretudo nas grandes propriedades agrícolas. Os escravos que trabalhavam nas minas eram os mais maltratados. Já o escravo da cidade era geralmente o mais favorecido. O escravo público pertencia ao Estado, à cidade ou a Roma. Realizava tarefas de interesse geral e trabalhava para os serviços municipais. Na sociedade romana, um dono de escravo tinha a opção de conceder a liberdade aos seus escravos. Este processo era conhecido como alforria. O escravo também poderia conseguir sua liberdade pagando ao mestre uma soma de dinheiro. Na República, metade dos gladiadores que lutavam nas arenas romanas eram escravos. Gladiadores bem-sucedidos eram ocasionalmente presenteados com suas liberdades. Boa tarde. Estou aqui com o John. Boa tarde, John. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Pode Sim, ser? pode ser. Você sabe me dizer qual a diferença dos escravos do Brasil colonial e da Grécia Antiga? Não sei. Porque no Brasil eram os escravos por causa da cor e também porque a igreja acreditava que as pessoas negras não tinham alma para ir para o céu. Na Grécia, eles escravos por conta das dívidas e prisioneiros ou até mesmo por dívidas dos seus pais. Entendi. Beleza?
Entendi. Olá, eu sou o professor Charles David e esse foi mais um vídeo do canal Administração Online. Se você gostou do vídeo, dê um joinha ou se inscreva no canal. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado.